com ele sobre a ideia de nós conversarmos sobre o tema de gestão e governança. Eu falei, bom, é uma demanda que nós temos muito forte aqui no Estado, e eu acho que é importantíssimo ter uma pessoa que possa contribuir e que a gente também possa colocar falar, né, na prática do dia a dia, o que que a gente pode fazer junto e também compartilhar isso com vocês. Então, a nossa ideia é fazer esse primeiro momento, tá? Eu estou vendo que está entrando bastante gente que talvez não me conheça, então eu vou fazer uma rápida apresentação da TEC e depois eu passo a palavra para o Alexandre também se apresentar. Meu nome é Oscar Rabelo, estou como presidente da ATEC, que é a Associação Amazonense dos Profissionais de Tecnologia e Inovação. O nosso objetivo maior é fazer com que nós possamos congregar todos os profissionais de tecnologia do estado do Amazonas. A associação ela possui hoje 320 membros. Nós estamos aí nessa crescente para fazer com que mais membros se associem. No estado do Amazonas, nós temos 27 mil profissionais, então a gente tem um caminho muito longo. E essa ação que nós estamos fazendo hoje, elas estão acontecendo todos os meses. Então, todos os meses acontece uma palestra, né, uma palestra web, alguma atividade que nós possamos estar compartilhando conhecimento e também convidando novos membros, novos futuros membros. Dito isso, né, eu convido vocês a seguirem nossas redes sociais, né, no Instagram, que é o Vem Pra Tech. Sigam o nosso canal no YouTube também, lá tem todos os treinamentos que nós fizemos. Então, todo mês a gente faz uma atividade virtual como essa, e nós também fazemos o treinamento, então a gente também tem esse viés de capacitar os profissionais de tecnologia, então a gente sempre está procurando trazer treinamentos bem atualizados, com grades curriculares um pouco mais enxutas, porque a gente sabe que é cansativo ficar uma, 2 semanas seguidas no treinamento. Então a gente está sempre pensando em trazer temas importantes para vocês. Convido vocês também a ficarem de olho nas nossas redes sociais, que nós teremos a Assembleia da TEC, Assembleia Geral, todo ano acontece isso, e nós vamos apresentar o nosso novo vice-presidente, o nosso corpo diretivo que vai ser constituído nessa votação, nessa Assembleia. Então, quem puder participar, a gente vai passar todas as informações conforme o Estatuto pede, 15 dias antes da Assembleia, a gente bota no nosso site, bota nas redes sociais, para que todos saibam e possam participar. Lembrando que quem vota são os membros que estão ativos, né, que pagam, que estão com as mensalidades em dias, podem ter direito de voto e participar ativamente na Assembleia. E aí, falando agora exatamente da nossa atividade, eu já venho com esse tema sendo discutido desde o início da TEC, né, a gente vem falando muito sobre gestão e governança, e a gente percebe que se perde, se mistura muito a compreensão do que é gestão e do que é governança. E aí, nesse meu tempo, eu vim fazendo particularmente algumas mentorias para tentar estimular, de fato, a compreensão de gestão, a compreensão de governança. Então, eu até percebi que tem alguns colegas que estão presentes aqui que a gente vem fazendo o processo de mentoria e a gente tem alguns relatos muito positivos. E aí, com isso, falei com o Alexandre, bora fazer uma palestra, um webinar, bater um papo, chamar a galera para falar sobre as experiências, sobre o processo que tu seguiu quando me mentorou, quando me mentora, né? Falar um pouco sobre, de repente, quem sabe a gente criar um grupo de mentoria maior futuramente. A gente não tem aqui um treinamento, uma fórmula de bolo, alguma coisa nesse sentido, mas é realmente o que foi colocado em prática que deu certo. Aqui a gente está indo muito para esse viés, né, de o que vai ser apresentado, o que a gente vai discutir, foram coisas que aconteceram de fato, né, real, e que a gente vai poder compartilhar. Sabemos que cada caso é um caso, cada cenário tem suas especificidades, mas a gente entende que a gente é inteligente, que a gente consegue discutir no nível saudável e realmente conseguir conduzir da melhor forma possível para a gente falar sobre essa temática que é tão importante. Ainda mais hoje em dia, no cenário que nós vivemos, que a gente quer saber de investimento, a gente precisa, na verdade, de investimento para melhorar a nossa tecnologia da empresa, a gente precisa se vender melhor, eu acho que é um dos gaps que nós temos. Nós precisamos, enquanto TI, não ficar naquele estigma que nós somos apenas os meninos da TI, a gente sim consegue agregar valor e consegue gerar valor para a empresa. Então a gente tem que sair da caixa de TI e ir para a área caixa de negócio. Então a gente vem falando de basicamente esses dois pilares, que é saber se vender, né? Saber como
procurar receitas, né? Para a gente trabalhar em projetos que a gente sabe que projetos de TI são grandes. E o principal, que é me tornei gestor, e agora? O que que eu faço? A gente sabe que na maioria dos casos, eu converso bastante com vocês, com muitos gestores do estado, que era que eu normalmente o gestor era aquele cara que era muito técnico, era um nível técnico sênior, e aí viram o potencial e colocaram ele para se tornar gestor. Só que na hora do dia a dia, a gente deixou de, não é mais um sênior. Eu preciso ter outras habilidades, outras skills que eu preciso mudar. E aí é onde vem o grande desafio. Tem até um vídeo que eu compartilhei com meus mentores que eu acho interessante, que ele fala bem assim: se o piloto do avião está servindo batatinha para os passageiros, quem é que está pilotando o avião? Então, isso é uma analogia muito bacana, porque, de fato, eu sei que muitos aqui ficam lá na operação do dia a dia, querendo resolver os problemas, mas a gestão não está acontecendo, né? Então, é uma breve introdução para que a gente possa debater esse tema. E aí eu convido o Alexandre para se apresentar, falar um pouco mais sobre ele, para que a gente entre aqui na discussão e fica aberto para que todos possam participar conosco. Boa noite, gente, tudo bem? Então, meu nome é Alexandre Ramires, né? Eu tenho uma carreira aí na área de gestão, depois eu vou deixar aqui o meu LinkedIn, se vocês quiserem olhar ali os detalhes. Hoje, não é, eu estou na Microsoft, né? Sou funcionário da Microsoft, e eu estou numa posição que eles chamam de Customer Success Account Manager, né? Então, eu cuido, né, de contas, da cliente para que elas usem muito bem a tecnologia e também para que elas consigam gerar resultado de negócio. Então, eu mexo que eu tenho um pé no tech e um pé no business, né? Então, eu não posso somente dar aconselhamento sobre que produtos usar, o que melhorar, mas eu preciso também olhar para o contexto e para o negócio que aquela empresa está trabalhando, porque às vezes ela vai usar um produto que para a Microsoft é muito bom, mas para ela não gera resultado. Então, não gera resultado, senão não é bom, não é para essa relação. Então, essa é a minha posição é isso. Porque muitas vezes eu vou estar, por exemplo, de um lado com os especialistas, com os técnicos, e a gente precisava implementar isso no Azure, eu precisava implementar isso com a AD, eu precisava implementar isso com Power BI, com alguma ferramenta. E do outro lado, o pessoal do comercial, né? Querendo fazer a fatura, vender, ou querendo de alguma forma ajudar aquele cliente, mas às vezes sem saber porque não conseguiu fazer leitura do contexto. Então eu sou colocado e trabalho nas contas para entender isso, o contexto da cliente e poder orientar. Então eu tenho sim que ter skills e conhecimento sobre a parte técnica e tenho que ter também skills sobre a parte gerencial. E aí, como eu tenho um retrospecto de carreira que me habilita para isso, aí a gente pode aqui bater um papo, né, nesse sentido, assim. Porque eu posso falar desde o ponto onde eu comecei minha carreira como técnico, né? Então, sofrendo as coisas, depois as oportunidades que surgiram em liderança, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso, assim, porque ser gestor e ser líder são duas coisas diferentes, né? Às vezes tu pode ser líder de um processo, ser líder de um time, ser líder de alguma iniciativa, né? Até ter intraempreendedorismo, empreender dentro da própria empresa. E é diferente de ser gestor. Ser gestor tu vai ser cobrado por resultados e esses resultados eles são corporativos. Então, a gente às vezes não percebe essa diferença, especialmente quando a gente está em cadeiras diferentes, mas quando tu é convidado, ou às vezes tu é empurrado para a cadeira de gestor, né? Por vários aspectos. Pode ser por um aspecto de que, olha, é tu que está ali e as pessoas precisam de ti. Pode ser porque tu quer ganhar um salário melhor e apareceu a oportunidade. Pode ser porque tu achou que não estava sendo valorizado dentro daquela empresa e tu se candidatou para uma outra oportunidade, mas tu não fez uma leitura, talvez, tão clara. Assim, tá, mas o que que é aquela vaga lá, né? Então tem uma série de aspectos assim que são importantes. Aí, indo direto ao ponto, assim, que é uma coisa que eu gosto, e depois aí o Wesley fica à vontade para perguntar, mas assim, quando a gente fala, por exemplo, de olha, e aí, apareceu essa oportunidade de eu ser um gestor, especialmente na área de tecnologia, né? O que que eu faço? Eu sempre falo para todo mundo assim, ó, é como um governo novo, né? A gente olha, elege um prefeito, elege, não é um governador de estado, um presidente, ou elege alguém, tu tem que trabalhar nos 100 primeiros dias para mostrar resultado. Nas empresas, assim como quando a gente entra, né, como carteira assinada, tu tem ali aquele tempo ali do teu estágio inicial, assim, então tu tem que mostrar que veio, né? Só que quando tu é gestor, pode ser que tu já esteja dentro da empresa e aí tu vai estar numa nova posição e tem que mostrar, né, algo que veio. Eu sempre divido essa primeira fase, esses primeiros 100 dias, por exemplo, em 4 ou 5 momentos, tá? Isso é que eu acho importante. Então, no primeiro momento, é um momento de adaptação.
tua, do time, da empresa, porque está entrando uma pessoa naquela posição que é diferente, né? Às vezes pode ser até não tão diferente da posição da pessoa que era anterior, mas vai entrar. Então tem uma fase de adaptação. E aí depois eu vou descrever um pouquinho o que é essa fase de adaptação. Depois tem uma fase de avaliação e planejamento. Quer dizer, a gente precisa entrar em contato com os desafios, com as coisas que estão lá. Se a gente já sabe, a gente precisa botar isso numa forma estruturada e planejar. Como que eu vou lidar com isso? Depois eu preciso fazer implementação de melhorias. A gente gosta na área de TI de usar termo em inglês, né? Especialmente eu que trabalho numa empresa mais global. Então, quick wins. Quais são algumas melhorias rápidas, ganhos rápidos que a gente pode fazer para poder fazer a entrega e firmar, né, o resultado, o que a gente está entregando, não é? E conseguir, como o Wesley falou no início, mostrar essas melhorias. Quer dizer, de alguma forma, mostrar que tu conseguiu trazer resultado para a organização. Não é só resultado para o time, o time gosta de mim, ou então assim, eu me dou bem com o gerente de RH, ou então fiz algumas coisas lá para o CFO, para a área financeira. Não. Como que a empresa como um todo, ela começou a melhorar, ou ela deu os primeiros passos para melhorar, com a minha entrada como gestor. Se for na TI, tem uma série de itens, se for em outra área, também. Mas como que eu consigo demonstrar isso? Porque não basta só fazer assim, não, as pessoas têm que me reconhecer. Não. O gestor, ele, além de reconhecer as pessoas do time e de outras áreas, ele precisa reconhecer o que a área fez e mostrar. Ele é a pessoa que vai ter que ter a coragem de ir lá e dar a cara a tapa e dizer assim, nós fizemos isso e isso mudou a empresa de tal jeito. Ou buscar oportunidades. Então, é nessa fase que a gente vai fazer isso, implementando as melhorias e recebendo feedback. E uma última parte que pode ser dividida em duas, tá? Que é a consolidação do trabalho. Então, assim, chegando ali perto dos 100 dias, os 3 meses, consolidar esse trabalho e uma visão de futuro. Tu pode fazer em dois momentos diferentes, separar isso. Então, um momento que consolida e diz assim, bah, realmente estamos reconhecendo, né, que foi uma boa escolha, esse gestor conseguiu montar a equipe está te vendo como liderança, as coisas estão acontecendo, né, o pessoal está se sentindo mais animado, está conseguindo ter coragem de enfrentar alguns desafios, está conseguindo se organizar melhor para atender, está conseguindo priorizar melhor, né, e também uma visão de futuro, tá, então, daqui para frente, o que vai ser? Eu, Wesley, quando a gente trabalhou lá no Sesc, né, não sei se você lembra, mas a gente falava muito assim, ó, cara, qual é o nosso moonshot e o nosso hoofshot? Moonshot, né, termo em inglês, tiro na lua, assim. Aqui na Microsoft você gosta de falar de ambition. Qual é o teu ambition, né? Qual é a tua ambição? O que que tu ambiciona? Uma coisa assim, que é grande. Imagina, se tu tem que chegar na lua, ou tu tem que dar um tiro na lua, né, ah, a tua margem de erro é grande, porque imagina, daqui até a Lua é distante. Agora, quando tem que fazer coisas de curto prazo, tipo um roof shot, que é um tiro no teto, é uma saída até o teto da tua casa, por exemplo, tu tá olhando para tua casa agora, por exemplo, né? O teto onde tu tá, no apartamento. Então tu tem uma noção, errar 1 metro aqui é bastante, que é curto prazo. Na Lua, errar 1 metro é nada. 100 metros é nada. Não, não vai fazer tanta diferença se tu posar numa área ou na outra, não é? A não ser em determinadas situações, mas assim, não vai ter grande impacto, porque a questão era chegar lá, não era chegar exatamente num ponto. Agora, quando tu dá um roof shot, um tiro mais próximo de curto prazo, tu tem que acertar no alvo, senão tu erra e aí tu não atinge resultado, não gera resultado. Então, são essas as coisas que a gente pode ir trabalhando. Aí não sei, Esther, se quer perguntar alguma coisa nisso ou eu vou falando sobre esses itens. Sim, não, é importante enfatizar, né, galera, que quando eu estive no SESC trabalhando com o Alexandre, a gente fez um trabalho muito bacana, que foi a nível nacional. A gente criava diretrizes, onde nós levávamos essas diretrizes para os 27 estados. Então, na ocasião, eu era um dos líderes, e é muito bacana a gente entender a sazonalidade de cada estado, entender as particularidades de cada estado e conseguir construir políticas que nós pudéssemos usar ao nível maior, né? Então, isso daí era muito bacana. A gente conseguir conversar com o gerente de TI de São Paulo, do de Rio de Janeiro, do Acre, de qualquer estado que fosse, entendendo que nós tínhamos que trazer políticas para o Brasil, não para o estado e não para a TI, mas para o negócio do Brasil, para o negócio que a gente queria agregar. Então, como é que, eu me lembro de uma reunião que nós fazíamos, como é que eu vou impactar o cara que veio, que saiu do Acre e visitou o Sesc lá em Santa Catarina? Como é que eu vou ter uma ação que eu possa entregar para esse cara que saiu do Acre e vai ter uma experiência positiva em Santa Catarina? E aí foi quando a gente usou essas técnicas que o Alexandre comentou para apresentar para a diretoria do Sesc Nacional, olha,
A gente tem essas ideias aqui que é um pouco mais rápidas, que são desafiadoras, mas eu consigo fazer, mas eu também consigo te entregar uma coisa absurda. Então, qual é a sacada dessa técnica? E aí, agora falando para o nosso contexto enquanto gestor dentro da nossa empresa. Diretor, eu estou entrando aqui e estou te apresentando depois do diagnóstico que eu fiz, e eu sei que o senhor não me pediu diagnóstico, porque o senhor não quer saber disso, é burocrático e tal. Mas tá aqui, ó, eu consigo te entregar em pouco tempo isso aqui. Mas eu também tenho capacidade técnica e capacidade do time de entregar isso aqui. Então, um exemplo muito prático. Eu consigo aqui te entregar o feijão com arroz, mas eu consigo fazer para ti uma macarronada bacana. Então, essas técnicas são muito bacanas para que a gente possa ter dentro da nossa cabeça e que tenha compreensão de como é que nós vamos fazer, como é que nós vamos atender. Então, é muito bacana a gente pegar essa visão. Eu tenho um mentor meu que eu acho que não entrou, que eu falo muito com ele sobre isso. Eu falo com ele, cara, é, eu entendo que tu conhece bem do teu negócio. Eu sei que tu já conhece todas as entranhas, todas as dificuldades. Mas tu concorda comigo que se tu tá fazendo sempre da mesma forma, tu não tá conseguindo evoluir ainda porque não tá fazendo certo? Porque se tu tivesse se tivesse certo, tu já tinha alcançado o que tu quer, que é a tua mudança de cargo. Então a gente tem que pensar diferente. E a gente não pode ser igual ao anterior. Se eu estou assumindo um cargo de alguma forma de alguém que está saindo, se caso ele não saiu por vontade própria, é porque ele não estava sendo satisfatório para a empresa. Então eu também não tenho que fazer igual, eu tenho que fazer diferente. E eu lembro nesse cenário que quando eu estava no SESC, eu falei com o Alexandre, eu estou aqui há um tempo muito grande que ele precisa do faro. E eu não consigo, cara. Eu não consigo aprovar. Eu não sei o que fazer. E aí, ele, quanto um líder técnico meu, falou: vamos pensar junto, vamos construir junto, vamos trabalhar junto, monta um projeto, constrói um projeto, faz cotação, chama fornecedor ABC, ele me indicou até os fornecedores que atendia lá na ocasião ele, para a gente construir um modelo que realmente a gente entenda que quando for apresentar para a diretoria já vai mais redondo. Então, a gente tem que pensar também fora da caixa, não ficar só pensando ali no meu dia a dia, putz, eu já sei que eu não posso. Mas existem várias formas de a gente conseguir receita para fazer projetos que são de valores agregados alto, que às vezes a gente não sabe. E também, assim, uma forma também simplificada, né, que eu gosto de usar é o seguinte, dividir isso em sonho, expectativa e necessidade. Então, assim, necessidades são aquelas coisas de mais curto prazo, mais tangíveis, que conseguem ser discutidas, que nem o Wesley falou, com o diretor da empresa, com os executivos, né? Depois tem expectativa, é aquelas coisas que não são ditas. Como também tu falou agora, né, Wesley? Assim, cara, resolve aí, né? Não quero que tu me explique, faça diagnóstico, nada, só quero que resolva. Né? Então tem uma expectativa em cima do teu trabalho que às vezes para a gente fica até difícil como gestor, porque tu não sabe exatamente assim, ó, é alvo móvel, né? Não é que nem a gente vê, eu gosto muito de metáfora, tá, gente? Então não é a mesma coisa que eu tentar puxar um arco e flecha e acertar no alvo. Imagina que o alvo lá tá se mexendo. Então tu também vai ter que ter se mexendo. Aí imagina que, além de estar se mexendo, tá em cima de um cavalo, cavalgando para acertar no alvo se mexendo. Então é isso que é a vida do gestor. Não é paradinho aqui bonitinho, né? Ou com uma arma, ou com um arco e flecha dando um tiro no alvo parado. Não, é tudo se mexendo ao mesmo tempo. Então a gente precisa ter essa capacidade de enxergar essas coisas e aí estruturar, né, a nossa visão, porque o mundo real ele vai continuar mudando, vai continuar demandando coisas, mas estruturar a nossa visão para manter esse planejamento, para criar esse planejamento e tentar fazer com que isso pegue fôlego. Então, na primeira parte, por exemplo, né, de adaptação e reconhecimento, o que que a gente precisa fazer nesse primeiro momento? A gente precisa conhecer a equipe. Então, assim, eu sempre faço conversas individuais com cada um, com 3 a 5 perguntas para entender o que cada membro da equipe, como eles enxergam a equipe uns aos outros, como enxerga a empresa, como enxerga o futuro da empresa, se enxerga, o que gostaria de perguntar para mim, como gestor, o que gostaria de perguntar, não é? Entender a estrutura organizacional e os processos de TI existentes, né? Então, assim, como é que está a estrutura da empresa, missão, valores e como é que ela funciona, e o que já tem de TI, como é que tá? Tá no nível de maturidade, aí vocês vão ter que, depende da experiência de vocês, mas tá no nível de maturidade baixo, médio, alto, em que parte está alto, em que parte está baixo, pelo menos uma primeira avaliação de vocês. Imagina, essa é a primeira semana, tá? E tentar se familiarizar com as ferramentas, tá? E os sistemas que são utilizados, que aí vai ter uma sopa de letrinhas, né? Ah, eu uso RP
né, da Microsoft, eu uso RP da Oracle, eu uso RP SAP, eu uso RP da Banner, eu uso RP não sei o quê, eu uso sistema tal, eu uso o site do e-commerce, tenho não sei o que lá em AD. Aí, às vezes, tu vai fazer uma lista, são 280 sistemas, são 300, 500 sistemas. Tu tem que te familiarizar com isso, não tem como tu falar, né? Ou se for em outras áreas, de financeiro, de processo de logística, tem que te familiarizar com o que está acontecendo ali para poder entender. Se tu não dominar o processo de negócio, tu não vai conseguir fazer gestão, né? Então, da parte de TI, primeiro, pelo menos saber os sistemas que oferecem suporte às áreas de negócio e depois conhecer muito bem o negócio da empresa, né? TI que não conhece o negócio da empresa também não entrega resultado. Então, a gente precisa estar olhando para isso, né? E quais são as ações? Então, essas reuniões com membros da equipe, análise de documentos, se não tiver documento, aí tem uma grande oportunidade de começar a criar documentação, criar instrumentos, né? E aí entra a parte da governança que o SP falou. Fazer gestão e governança é diferente. Então, tu tá fazendo gestão aqui na primeira parte, mas tu precisa de governança também. Então, tu precisa estabelecer processos que tenham consistência e que tenham documentação, pode ser escrita, vídeo, o que for, mas precisa estar em algum lugar o conhecimento sair da cabeça das pessoas e estar tangível, acessível para outras pessoas. Isso é começar a governança. E quem sabe chegar num compliance, quer dizer, a gente estabeleceu metas, KPIs, né, processos, né, indicadores de processos, né, chave, e a gente começa a cumprir eles, semana a semana, mês a mês, ano a ano. Então, tu precisa fazer essa evolução. Então, primeiro ter planejamento, ter gestão, ter governança e ter compliance. E aí tu começa. Tu pode até usar modelos que existem hoje. A gente fala na área de atendimento de COBIT, né, como modelo de governança. Tem modelo de governança para segurança, lá Control, tem ITIL para a parte de operações e outras questões. Então, tem vários modelos que a gente pode utilizar. Falando de modelos ágeis, tu pode usar um Kanban para poder fazer todo esse mapeamento do fluxo que vem de demanda até o momento que entrega lá, faz o deploy, como a gente chama, né? Mas faz a entrega mesmo em produção de um sistema ou de um processo. Então tem tudo isso. E tu falou E de, tu falou de falei isso. alguns pontos, Alexandre, que é uma coisa que a gente bate muito na tecla aqui, é o fato de que tu falou assim, não existe TI sem entender de negócio. Eu acho que esse é o ponto-chave da virada na nossa mudança. Se eu entrei como gestor, coordenador, o que quer que seja, eu tenho um nível de liderança, de gerência ali na minha TI, e eu estou só preocupado em deixar a internet funcionando, em deixar o iPhone do chefe funcionando, provavelmente eu vou estar sempre inserido num ambiente totalmente operacional. Só que quando você recebe um aumento salarial, um cargo novo, o cara que te fez isso, ele te espera uma coisa maior. Ele não quer, ele entende o quê? Eu estou dando mais dinheiro, então ele tem que entregar mais coisas. Eu não posso mais continuar entregando as mesmas coisas com aumento salarial. E aí eu ouço sempre um ponto interessante nas conversas que eu faço com os colegas, que eles falam bem assim, pô, Wesley, mas eu trabalho muito. Eu falei, e o teu chefe sabe que tu trabalha muito, ele não tem dúvida disso. Ele não está dizendo que tu está enrolando, mas tu está trabalhando errado. Porque agora tu está recebendo para fazer um outro trabalho, só que tu ainda está inserido naquele trabalho antigo, e aí tu não conseguiu se separar dele, e aí tu não conseguiu fazer a mudança. E, gente, pasme, isso é no Amazonas, isso é em qualquer lugar do mundo. É, Isso é empresa familiar, isso é empresa como a nossa. A gente trabalhava numa empresa que não era familiar, era uma empresa nacional, tinha em todos os locais. Mas quando nós tínhamos a possibilidade de conversar entre a gente, as dificuldades eram mesmo, os problemas eram os mesmos. Por quê? Porque muitas das vezes os SESC menores, eles estavam onde? Inseridos num contexto onde ele estava atendendo a operação. Só que o diretor, ele queria saber de coisa que agregasse valor para entregar o melhor para a sociedade, o melhor para o cliente do SESC, entendeu? e a gente já passa ali para o Elder. E tem um ponto aqui, por exemplo, esforço é uma coisa, resultado é outra. Tu pode te esforçar pra caramba. E aí, às vezes, pode ser assim, que nem eu digo assim, velocidade sem direção, né? Tu pode correr para bater numa parede, né? Então, assim, tem que cuidar muito, assim. Então, fazer esforço é parte, mas o esforço ele tem que vir com resultado. Se ele não tiver resultado, não adianta de nada, né? Isso eu falava muito para os times que eu trabalhei e eu tenho isso como uma frase para a vida, né? Então, eu sempre cuido, assim, porque às vezes, assim, tem momentos de bastante esforço, é um momento que a gente chama assim, tem momentos de transpiração e tem momentos de inspiração, tá? Mas pensem assim, se vocês estão, por exemplo, num carro, alguém deu um carro para vocês estão aprendendo a dirigir, né?
Qual é o esforço que vocês estão fazendo maior ali? Cara, eu preciso, né, colocar ali a marcha, acelerar, tal. Aí daqui a pouco assim, começa uma neblina. Aí tem que ligar o limpador de para-brisa. Essas coisas querem confundir vocês, mas qual é o objetivo de vocês com o carro? Sair de um ponto e chegar no outro ponto. Em segurança. Talvez levando pessoas que são da família de vocês, queridas, ou alguma coisa para esse ponto. O resto que vocês vão fazer, se vocês vão estar num carro com câmbio automático ou num carro manual fazendo marcha, acelerando, se vão gastar mais combustível ou menos combustível, se vão limpar o vidro ou não vão, é problema de vocês. Isso é operação. Tem que fazer isso funcionar. Qual é o resultado? O resultado é sair de um ponto, chegar no outro ponto. Entende? Aí pode ser com melhor resultado, talvez um menor custo, com menos tempo, com mais segurança. Aí vai ser uma avaliação de vocês ou de quem está solicitando o trabalho de vocês. Mas essa diferença tem que ficar clara para todo mundo, senão a gente fica com a nossa lente turvada, com ela fica ofuscada e a gente precisa clarear isso. Vai, Wesley ou o Helder fazer a pergunta? Vai lá, Helder, manda bala. Oi, pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não, um pequeno comentário, Wesley, sobre a tua fala aí. É que muitas das vezes existe sei lá, um inconsciente coletivo que pensa que isso aí que você falou na questão da gestão, questão do técnico ir para a gestão e agregar valor, deixar de ser o cara que vai carregar o computador, o cara que vai resolver os problemas técnicos e passar a pensar estrategicamente, que era um problema só do setor público, mas não é. Lê do engano. A gente tem experiências aí agora, eu particularmente alguns conhecimentos, que o setor privado também sofre com isso, né? Só um comentário. Sofre muito, cara, e eu até compartilho com vocês que vocês sabem que a gente é muito franco na tech. Tem gente que foi embora do estado desiludido porque pensava que era um problema do estado do Amazonas. Porque aqui a gente sabe que é muita empresa familiar e, cara, isso daí é um problema estrutural, mas que é um problema que quem tem que resolver somos nós. O chefe, o dono da empresa, ele está ali para te cobrar e tu tem que dar resultado e fazer acontecer. Não adianta, não tem fórmula de bolo, não tem assim, vou fazer isso que agora vai dar certo. Por isso que o Alexandre até convidou vocês a darem uma lida no que ele botou no chat. Ele botou ali, ó, o que tem que fazer na primeira semana de adaptação, entendeu? E outra coisa, gente, aqui, mais uma vez, são troca de experiência. Se para ti essa sequência não é a melhor, analisa, vê qual é a melhor sequência para ti, vê qual é a melhor que se encaixa. Agora, uma coisa é certa, gente, uma coisa é certa. Eu acho que é um outro virado de chave. Se você aceitou aquele cargo, a mudança tem que ser sua, não do seu chefe. Porque a partir daquele momento, ele vai te cobrar por um outro perfil que ele acredita que tu tenha. Se ele viu que você tem esse potencial, poxa, de bola, você está fazendo alguma coisa diferente dos outros. Mas a mudança de fato, para que você entregue aquilo que ele quer, no exemplo da Alexandre, saia do ponto A para o ponto B, vai partir de você. E se você não tem saco para isso, se você não aguenta ficar eu vou dar um exemplo do Helder também, porque o Helder é parceiro, não aguenta ficar 1 hora esperando o chefe do gabinete liberar para falar contigo, corre disso. Fica lá na frente do computador fazendo código, fazendo o programa, que vai ficar tudo bem. Agora, se tu quer ter o salário de gerente, de diretor, de coordenador, entende que tu vai levar chá de cadeira, entende? Pô, mas isso não é correto. Beleza, temos um ponto que concordamos. Mas é assim, cara. Tu não vai mudar o cara. O cara vai terminar de almoçar e depois que ele vai te atender. Não adianta, ele não vai parar de almoçar para te atender. Eu trabalhei, antes da Microsoft, trabalhei numa empresa chamada ThoughtWorks, que é uma empresa global de consultoria e desenvolvimento de software, tá? E aí eu trabalhei com a área de óleo e gás, trabalhei com academias, óleo e gás nos Estados Unidos, academia nos Estados Unidos, trabalhei com empresas de apostas e cassinos, que era no mundo inteiro, tá? Tinham na Europa, na Ásia, né? Na América do Norte, estava até vindo para o Brasil também, até com essas questões das bets que estavam abrindo agora, né? Trabalhei em ramos lá também da parte de criação, né, de jogos e tal, e todas elas tinham problemas parecidos assim com a questão de gestão, com a questão de times, com as questões de entrega, com a questão de visualização de como que o negócio poderia ser melhor. E a gente era uma consultoria, então a gente tinha que entregar processos melhores
com software, não só entregar o software, né? Porque para eles, assim, cara, eu compro de prateleira, né? Se eu contratei uma consultoria para desenvolver um software aqui dentro de casa, é porque eu quero alguma coisa que seja muito aderente ao meu processo, mas ao mesmo tempo que melhore esse processo. Olha que quando os caras nos contratavam, eles queriam que a gente fizesse uma crítica ao processo deles, mas que o processo continuasse sendo customizado, que continuasse sendo deles, não uma coisa de prateleira, não uma coisa assim, compra lá algo, vem e implementa, né? Então, tem um livro que eu sempre gosto de citar, que é o Imagens da Organização, depois eu vou botar aqui também para vocês olharem o link. Ele traz algumas metáforas assim, cara, como é que, se eu tô com essa dificuldade de ler a empresa onde eu tô entrando, por exemplo, onde eu tô, como é que eu posso usar metáforas para isso? Então, ele tem uma metáfora que é assim, organizações como máquinas. Algumas indústrias que eu trabalhei são assim, né? Cara, tu é uma engrenagem. Para aquela máquina funcionar, tu tem que fazer isso, fulano tem que fazer aquilo, né? A gente tem que estar conectado. Então, é uma visão mecanicista, como a gente chama. Aí tem outros que é como organismos vivos, né? Cooperativas, por exemplo, associações. Cara, a gente é como célula, é como pulmão e tal. A gente depende um do outro. A gente não é máquina aqui, a gente é organismo vivo. Então, a gente passa coisas um pro outro, a gente respira, a gente sente, tem emoção, né? Aí outras já são como o cérebro, assim, de alguma forma foca no aprendizado. A Microsoft é muito assim. A Microsoft, assim, cara, o Satya Nadella, que é o nosso CEO global, ele fala assim, eu estou aqui para fazer growth mindset, quer dizer, um crescimento de pensamento. Assim, eu anseio pelo próximo passo, pelos próximos 5 passos. O que a gente vai fazer diferente do que a gente fez ontem? Então, é uma empresa que está sempre se alimentando por desafio, por coisas que tem que fazer diferente. Se eu continuar fazendo a mesma coisa todo dia, ela desaparece. E agora, esse ano, a Microsoft está fazendo 50 anos. Parece até que tem mais, mas olha, nesses 50 anos, o quanto a empresa mudou, assim, eu tenho acompanhado ela, então eu vejo, né? Então tem essa metáfora. E tem outros que é como cultura, que é muito do que o Wesley estava falando do Sesc. Por exemplo, eu trabalhei no Senac também, em outras, assim. Cara, são, assim, entidades onde valores e crenças, eles moldam os comportamentos e as práticas internas. Então, daqui a pouco eu chego com uma ideia mecanicista, assim, não, a gente é engrenagem e tal, não funciona. Não, aqui é relacionamento. Aqui é assim, ó, quem conhece quem vai fazer isso aqui, vamos lá, tem burocracia, não tem nada que vai ser feito fora de processo, mas como que eu chego nas pessoas para que os processos funcionem? Então, se eu não faço essa leitura, eu chego todo enviesado, e aí o resultado não acontece, eu não consigo navegar dentro da organização. Então, é necessário também isso, fazer essa leitura desses contextos, para a gente poder ter o quê? Essa segunda parte da avaliação e planejamento. Então, eu preciso identificar os pontos fortes e fracos da equipe e dos processos de TI que eu estou oferecendo. Eu preciso definir prioridades e objetivos de curto prazo. O que eu vou fazer no curto prazo? Não é como você falou assim, cara, eu vou lá trocar o notebook do meu gestor, do meu executivo. Tá, tu pode fazer isso. Isso é o que a gente gosta de chamar na área de projetos de golden plate. É dourar, banhar ouro, assim. Cara, é um troço que ok, para ele vai fazer sentido e às vezes tu ganha algum ponto, dependendo da organização que tu tá como cultura, talvez até facilite, abra portas para ti, mas isso não é resultado. Daqui a 6 meses ninguém vai lembrar disso. É um notebook que passou ali, já virou pó. Então, quais são os resultados de curto prazo? Quer dizer, que vai facilitar para todo mundo. Por exemplo, melhorou a satisfação com o atendimento das pessoas, do serviço que tu presta. Ou então, assim, a internet melhorou para todo mundo. Ou então, assim, um sistema aquele que era encrencado, que o pessoal não gostava de uma determinada tela lá, ou de um determinado processo, a gente conseguiu trabalhar com a área de negócio e modificar aquele processo para ser mais fácil, mais ágil, né? Ou uma informação que não a área financeira não tinha, ou a área de logística não tinha, ou alguma área de marketing não tinha, agora passa a ter, porque no sistema tem esse registro e automaticamente a gente consegue gerar dashboards ou alguma coisa para tomarem decisão. E a partir de agora, não consigo mais tomar decisão sem aquele dashboard que a área de TI, junto com outra área de negócio, criou. Isso é valor. E é de curto prazo, não é assim, vou levar 2 anos para criar um dashboard. Os caras estão com Excel ali, estão contratando gente da rua para fazer. Então, tem que olhar e assim, às vezes é fácil de fazer isso, às vezes é casca, às vezes é difícil, não tem a estrutura para fazer isso. Aí, como o Wesley falou, tem que se reinventar. Ou tem a coragem de, cara, quem é que quer estudar aqui dentro para a gente fazer isso? A gente vai deixar alguns pratos caírem, quebrarem, mas a gente vai fazer uma entrega de valor aqui e isso vai mostrar o nosso potencial para fazer inovação, para fazer melhoria. Ou então eu vou lá pedir um chequezinho em branco ou fazer alguma negociação com o gerente para dizer, cara, eu preciso de 2 pessoas para fazer isso aqui e eu me comprometo que em 5 semanas eu tenho essa mudança aqui de negócio. E assim, tem certeza?
Eu, por exemplo, não tinha certeza dessa, porque tu tinha certeza que a gente fez lá o comitê de governança que ia dar certo, que a gente ia aprovar aquele monte de projeto lá milionário. Não, né? Mas, cara, vamos lá, né? A gente vai E, tentar. e é importante, né, pegar esse gancho, porque assim, a certeza nós não tínhamos, mas a gente tinha vontade de fazer diferente. E aí o bacana é que eu me lembro como se fosse hoje falar para Alexandre, cara, eu tô no Amazonas, tem um monte de gerente de TI aí, os caras são muito acima do que eu sou, pô, os caras vão dizer, quem é tu, pô, daí do Amazonas querendo ensinar, ele falou, meu amigo, faça que eu vou estar do seu lado. Qual foi a estratégia, galera? Ver quem pode me apoiar. Eu falei isso para alguns colegas, gente, vai atrás de quem pode te apoiar, porque no final das contas, tu vai fazer um projeto por ser, o projeto que tu for fazer não é para TI, é para alguma área que vai ser impactada. Então, se tu vai fazer se tu está sugerindo a implantação de um novo RP, traz as áreas de negócio para ti. Lidera essa galera. Até eu me lembro que se fosse hoje também, um evento do Gartner que a gente foi lá no DN, Alexandre, que o Aham, cara do sim. Gartner falou bem assim, né? 70% dos projetos de transformação digital, eles estão sendo liderados pela TI. Não é participando, a TI está liderando, ou seja, o papel do cara de TI, ele está indo e está fazendo as coisas acontecerem. E, gente, a gente tem que convir entre a gente. A maioria da galera de TI não quer ter esse movimento. Ele quer só, sabe o quê? Tu vai implantar o RP? Tá bom, na hora da implantação tu me chama que eu vejo o que que é. Ou então na hora da infraestrutura, para me ver qual é o servidor que tu precisa colocar, tu me avisa. Aí o cara, quando tem a reunião lá para fazer kickoff, isso não tem nada a ver para mim, não vou nem participar. Só me bota em reunião, entendeu? Mas é teu papel, tu tem que estar sabendo o que está acontecendo ali, tu tem que saber o impacto, tu tem que ter uma visão. Pô, pera lá, o cara aqui do RP tá fazendo essa rotina, mas essa rotina aqui não vai dar certo, não, porque eu tenho que ter uma integração, eu tenho que ter uma API, eu tenho que ter isso. Quando tu vai inserido no negócio, tu vai conseguir mostrar teu valor. E aí, como o Alexandre falou, de cara, tu tem que realmente entender o cenário. Eu lembro uma situação muito bacana também, que logo quando saí do SESC, eu trabalhei de home office no Instituto. E as primeiras reuniões que eu trabalhava no Instituto, cara, a galera fazia reunião comigo, era ruído, era caindo, era muito ruim. E aí eu tive a experiência, eu tive a oportunidade de ir no local, né? E aí eu falei, aí eu fui analisar, falei, cara, os caras usavam, para te ver como é tão simples e não é, e é realmente querer. Eles usavam um link da Claro, daqueles de 100 megas, eram 6 pessoas na sala, quando todo mundo conectava o Teams, o que que acontecia? Ficava ruim, caía. E aí o que que eu fiz? Fiz um estudo rápido, pesquisei umas 4 empresas do mercado que traziam mesmo 100 megas com uma internet dedicada, e aí eu resolvi o problema. Não precisei reverter nada, não precisei gastar muito dinheiro e consegui fazer uma melhoria imediata. Outra coisa que aconteceu nesse mesmo cenário, não tinha endereços de e-mail. E como eu sabia que aquele tipo de empresa eu poderia fazer pedidos para a Microsoft de uma licença que eles têm educacional, eu submeti, fiz o pedido, eu e a moça que trabalhava comigo, e foi aprovado. A gente saiu de não ter e-mail, né, e foi para o e-mail Microsoft, com toda a suíte que nós podíamos utilizar. Então, olha lá, eu não gastei dinheiro. Eu só tinha o conhecimento que tinha como ter aquele recurso atrelado à característica da minha empresa. Será que não tem um monte de gente aqui que está utilizando, está sofrendo com local web, com aquele e-mail que é uma belezura, mas de repente tem um KNAI lá dentro da estrutura da empresa que te permite ter uma licença educacional ou algum tipo de licença sem fins lucrativos pela Microsoft ou qualquer outra solução? O que está faltando? Conhecimento. Não foi nada, não foi gasto dinheiro, não foi gasto nada, mas parou, analisou o problema e mostrou. Imagina, você chegar para um chefe seu na primeira semana e mostrar que você saiu de um local web que o e-mail vive caindo por uma solução mais robusta da Microsoft, por exemplo. Então, é um dos pontos aí que eu posso compartilhar que vivenciou e deu certo. Nesse mesmo ponto que eu tenho o livro da Julie Zhu, tá? Que ela foi ex-presidente, tá? De design e produto do Facebook, tá? Esse é os bastidores de um líder, tá? Depois eu vou botar aqui também para vocês. Olha só, o que que ela fala assim, ó. Se tu começou como um líder novo, faça a si mesmo a seguinte pergunta, tá? As perguntas que ela fazia ou que ela, ao longo do tempo, ela foi aprendendo. Primeira coisa, imagine que você tem uma varinha mágica que faz todo o trabalho de sua equipe caminhar com perfeição. Qual mudança você espera para daqui a 2 ou 3 anos? Isso é
pensar em melhoria. Como que eu implemento isso, né? Como que eu gostaria que alguém que trabalha em outra equipe descrevesse o que a sua equipe faz? Que reputação você deseja para a sua equipe daqui a alguns anos? Isso está muito distante da realidade atual. Quer dizer, a gente começa a pensar sobre isso. Olha, se eu preciso implementar melhorias, eu preciso modificar coisas, eu preciso fazer essas perguntas para saber para onde que eu vou direcionar os meus esforços. Outra pergunta, parece brincadeira, mas assim, quais seriam os superpoderes, né, únicos que a sua equipe tem? Quando você está no auge de sua forma, como faz para criar valor? Quer dizer, eu estou agora performando, como é que eu faço para gerar valor? Se eu já estou fazendo coisas bem feitas em determinada área, né? Como que a tua equipe conseguiria atuar se fosse 2 ou 5 vezes melhor? O que será que ela faria? Então, essas coisas a gente precisa pensar assim para poder entregar, né? Para a gente conseguir entregar de alguma forma, Tô vendo não ali o é? meu tirando. As melhorias. Então, a gente consegue ir fazendo isso. E a gente implementa, então, ferramentas de automação para poder ganhar escala, porque, assim, coisas que são simples, gente, mesmo, mas todas as áreas de TI que eu entrei, assim, um sistema de registro de chamados ou de atividades, onde a gente pudesse enxergar o que estava sendo feito, para depois fazer trabalhos para mostrar valor. Às vezes não tinha. Ah, como é que faz? Não, chega por e-mail. Tá, então. Aí depois implementa o sistema de chamados, mas assim, o pessoal registra se quer, se não quer, não tem avaliação. E aí a gente começa, cara, o que que a governança diz? O que que bons frameworks de governança, de compliance dizem? Diz que tem que fazer isso, ó, faz 5 estrelinhas que nem um Uber, ou então faz 2 perguntas, ou faz 3 perguntas, faz algum modelo onde a pessoa não possa abrir mais de 3 chamados se ela não der avaliação do primeiro. Aí vocês começam a forçar as pessoas a criar uma cultura na empresa de avaliação, porque muitas vezes assim, a avaliação é vista como uma coisa ruim, seja para dentro da equipe de TI, os caras vão sentar o pau na gente aqui, ó, não vai ser bom. Ou seja, para a área externa, eu vou dedurar o cara, não quero, ele é meu amigo. Não, o que a gente precisa ali não é de uma avaliação pessoal, se o Wesley é bonito, é feio, se o Alexandre é alto, é baixo. Não é isso. O que a gente precisa é do trabalho que foi feito. Olha, foi entregue, e é a importância das perguntas que a gente faz para receber uma boa avaliação, para saber se a avaliação, que ela tem qualidade para mim tomar decisões em cima dela. Então, assim, o trabalho foi entregue num tempo razoável. Então, para mim perguntar sobre tempo para as pessoas, eu tenho que ter estabelecido SLA, tempo de atendimento. Se eu não estabeleço esse tempo de atendimento, o cara pode dizer que estava bom ou estava ruim, mas o cara acha que a gente tem que atender em 5 minutos. E eu atendi em 10, e nossa, a maioria de toda a empresa atende em 2 dias. Então, quer dizer, eu tento atendendo em 5 minutos, 10 minutos, toda a empresa atende, leva 2 dias, 3 dias, e os caras estão achando que tá ruim. Se a gente não tem noção disso, a gente não consegue fazer gestão, muito menos governança. Então, esse tipo de coisa tem que ter. Ou daqui a pouco assim, olha, isso eu não atendo, tem que estar descrito em algum lugar. Cadê o catálogo de serviços? Seja da TI ou de qualquer área. O que que tu atende e o que que não atende? Se isso não tá, imagina, chega numa sorveteria e tu pede assim, cara, eu quero um bife. Ou então assim, eu quero um abacaxi para comer. Cara, isso aqui é uma sorveteria, eu tenho picolé, eu tenho sorvete, tem sorvete de abacaxi, mas... Não, eu quero comer uma carne, eu quero um pedaço de, sei lá, melancia. Não, mas isso aqui é uma sorveteria, meu amigo. Ou chega numa cafeteria e pede assim, eu queria, na verdade, aqui, queria comprar uma moto. Ô, meu amigo, isso aqui é uma cafeteria, não tem moto para vender. Ah, mas eu quero uma moto. E assim, na área de TI a gente às vezes aceita. O cara quer consertar um rádio, tu assim, tá, manda o rádio aí que eu dou um jeito. Que isso? Eu já recebi, né, nos áureos tempos, hoje, graças a Deus, não mais, né? As pastelarias, exatamente. Tô com um rádio aqui para consertar uma geladeira, não liga. Meu amigo, não sei, fala com eletricista, não sou eletricista, né? Eu falava, aqui nesse andar é informática, não é informática, né? Informática é outra área, não sei, deve ter um outro número. Então a gente tem que também se posicionar, então tem que ter coragem. Se está na posição de gestor, tu vai ter que ter coragem de forma educada, inteligente, com paciência, informar isso para as pessoas, né? Então, para informar, catálogo de serviços, estabelecer SLA, começar com esses indicadores. Então, Não é tudo simplesmente isso. o Alexandre falar, abre o chamado. Já abriu o chamado? Não. Assim, abrir chamado, digamos assim, seria a parte mais fácil, não é? O registro, assim, era para ser uma coisa que já deveria estar acontecendo, e às vezes não está acontecendo. A parte difícil é tu tirar informação, inteligência, sabedoria dessa base de chamados, para retroalimentar essa comunicação e esses resultados que tu vai mostrar para a empresa. E isso nos 100 dias, tá, gente? Isso assim, ó, fazer isso de forma rápida é estratégico. Porque aí, assim, pô, mas eu não sabia. Numa das empresas que eu trabalhava lá no Senac, o pessoal não tinha nem noção de quanto que a gente atendia, nem a própria equipe. Eu perguntava para a equipe assim, equipe, vocês sabem quanto que a gente atende por dia de chamados?
Ah, eu acho que 15. Não, era 65. A gente chegou uma época a atender 1.300 chamados por mês. 1.300 chamados. Gente, era maior que, às vezes, assim, um helpdesk, service desk de uma empresa aí, que terceiriza. Entende? Então, assim, e aquilo foi me dando condições aí. Em algum momento a gente pode fazer uma outra conversa para dizer como estrutura essas coisas, né? Mas para eu poder ter mais recurso, para eu chegar para o meu gestor e mostrar aqui, ó. Tá aqui, ó, grau de satisfação das pessoas, 87%, 90% com todos os chamados. Eu atendo 1.300 chamados desses tipos, nessas áreas, isso aqui com equipamento, isso aqui com software, isso aqui com processo, isso aqui com desenvolvimento de software. Ele, pá! Aí chegou uma consultoria lá, vocês têm isso? Tem. Aí a gente chegou e ganhou o prêmio da qualidade. Ganhou o prêmio estadual, ganhou o prêmio nacional da qualidade, ganhou o prêmio ibero-americano da qualidade, porque a TI tinha governança. A gente sabia para onde estava indo, o que estava fazendo, e era retroalimentado, quer dizer, a gente corrigia, tinha um processo de autocorreção, porque a gente olhava os indicadores, olhava o que tinha que melhorar, melhorava. Rodava um PDCA, como a gente chama, né? Plan, Do, Check e Act. Então, a gente fazia isso constantemente. E começou a virar uma cultura da TI, as outras áreas vinham ver. Cara, como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês ganharam um prêmio? Temos um prêmio nacional, a gente foi um case de referência na área de TI, pela Computer Associate, né? Pela Computer World. Tá lá, uma revista, um prêmiozinho e tal, a gente foi lá receber. Por quê? Porque a gente tinha isso, né, no nosso dia a dia, a gente queria fazer melhor. Todo o time comprou isso, né? Não foi só o gestor ali, que eu estava nessa posição, mas todo o time aceitou o desafio e vamos embora. E a gente colhia os louros. Quais eram os louros? Melhor salário, melhores condições, investimento, reconhecimento. A gente podia dizer alguns nãos. Antes não podia dizer não. Chegava lá, tem que aceitar. Conserta a geladeira. Agora não, geladeira não. Vai com o eletricista. Pô, mas não tem eletricista aqui. Não sei, então vai ter que procurar um, né? E o bacana, né, Alexandre, falando desse caso, né, as adversidades elas nos possibilitam realmente colher coisas boas que a gente não imagina. Eu lembro que logo no advento da pandemia, quando a gente teve que ir todo mundo para casa, o maior desafio do SESC era fazer com que todo mundo que as aulas continuassem de forma remota, né? E eu lembro que quando o meu antigo chefe falou, Wesley, a partir de amanhã todo mundo de casa tem que se virar para fazer todos os alunos estarem de forma remota, e ainda reduziram a quantidade de professores da TI, ficou eu e mais dois. Eu lembro que eu falei para o Marcelo, verifica se nessa época já tinha um Faro, graças a Deus já tinha conseguido ter um Faro decente. Verifica essas questões aí e eu vou para cima dessa parada aí. E aí, cara, gente, de casa, montei todas as salas no Teams, montei todas as estruturas. Eu mesmo fui dar aula para os professores de como é que eles iriam usar o Teams. Peguei dinâmicas de como utilizar as aulas, uma aula didática pelo Teams. Gente, o Wesker puxa-saco, sabe que me rendeu isso? Eu fui indicado a um prêmio, eu acho que eu até pedi voto de vocês, para ser eu fiquei entre os cinco daquele ano, dos projetos mais ousados e mais inovadores. Mas foi através de uma diversidade que eu emergi naquilo e falei, vou para cima. Foi uma experiência incrível. E talvez por isso também hoje eu entrei no mercado acadêmico, porque eu vi que a educação ela move, ela transforma. E isso que a gente está fazendo aqui também tem esse objetivo, né? E aí, a gente vai para, digamos, a parte final, ou as duas partes finais que a gente pode falar, que é a consolidação e visão de futuro. Então, o que a gente precisa? A gente precisa avaliar os resultados das ações que foram implementadas antes desses 100 dias, se puder, semana a semana melhor, né? Que era o que eu gostava, assim, porque eu acho que uma visão semanal dá muita condição de a gente virar. Imagina que vocês são um Titanic, tá? Se vocês veem um iceberg 3 horas antes, vocês viram aquele canhão, se vocês viram no filme, né? Agora, se gritar, olha o iceberg a 10 metros dele, o que aconteceu com o Titanic? Afundou, afunda. Tu não consegue ter condições de girar, né, fazer uma guinada em equipes, em projetos e conversar com os stakeholders, né, com as pessoas envolvidas, com uma visão muito longa, deixando passar 4 semanas. Por que se fala tanto de agilidade, de Scrum, de Kanban, de XP e tal e outros? O que a gente faz? A gente encurta as coisas, porque a gente chama de sprint. Que é isso? Dá uma corrida, feedback. Dá uma corrida, feedback. O que o pessoal recomenda? 2 semanas, uma semana. É para isso, é para coletar feedback rápido e mudar. Porque não é questão de fazer perfeito, é a questão de quantas vezes tu consegue melhorar num curto espaço de tempo para entregar aquilo mais adequado, adaptado possível à realidade e à necessidade da demanda.
Essa é a grande sacada de fazer gestão, de fazer governança. Não é enrijecer, não. Nosso projeto, eu sentei aqui 3 meses, está pronto, agora é só executar 6 meses e lá no final a gente vai ser aplaudido. Isso aí é sonho, gente. Vocês estão delirando, é deliração, sabe? Alguém tomou uma pílula e está delirando. Isso não acontece no mundo real. No mundo real é pauleira. Tipo assim, ó, o Trump fez não sei o quê, o Lula fez não sei o quê, fulano não sei o quê. É isso que acontece dentro da empresa, eles, pá, fulano lá, ó, não quer mais isso, quer aquele outro. Então tu tem que ter um sistema de feedback e de retroalimentação para dentro do time que seja minimamente semanal. Se puder ser diário, ótimo. Ah, mas Alexandre, é muita informação, por isso tem que quebrar essa informação, por isso que tem que, às vezes, ter condições assim de transformar a informação numa linguagem de negócio para que no dia a dia tu possa digerir isso. Então tu precisa definir objetivos de longo prazo nessa parte de consolidação e visão de futuro, não é? E precisa de um plano estratégico de TI. Aí tu começa a falar em patch, em segurança de TI, não é? Em outros planos de balance scorecard ou alguma técnica para poder fazer esse alinhamento entre a missão da empresa, a visão da empresa, o objetivo estratégico da empresa e o que a TI está entregando. Senão a gente. Pastelaria, né? A gente estava falando aí. Então, estou fazendo pastel e a galera quer sonho. Ou estou fazendo pastel e a galera quer bife. Não vai dar, velho. Tá errado, né? Então, assim, no mínimo eu tenho que fazer a mesma coisa que alguém quer consumir. Porque o que acontece? Pensem vocês, eu estou no deserto e eu estou fazendo lá, sei lá, tô fazendo tacos no deserto. Os caras querem beber água. Quantas pessoas vão comer o que eu estou produzindo nesse contexto? Agora, se eu estou num contexto tipo numa praia, num resort, estou fazendo tacos ali e o pessoal tem bebida à vontade. Pô, pode comer esse troço apimentado aqui que não tem galho. Ou uma comida apimentada, um frango apimentado, o que for, assim. Entende? Tem que olhar para o contexto. Se vocês estão oferecendo coisas que a área de negócio ou dentro da empresa não quer consumir, não adianta. Pô, mas eu implementei servidor Linux muito a fuder, com Fire e tal. Velho, zero, zero. Agora você diz assim, bah, a partir da implementação desse firewall, a gente bloqueou as invasões que tinha 70 tentativas de invasão, o site ficou fora do ar semana passada por causa disso. Resultado, ah não, isso eu quero fazer, eu quero proteger aqui. Especialmente áreas mais duras, assim como segurança, e a depender do que é a parte de infraestrutura, é difícil de vender. Pai, assim, hoje com a nuvem, às vezes é mais fácil de fazer o cálculo, porque é custo operacional, mas antigamente, sim, cara, pagar 5 milhões, 10 milhões num monte de metal e caixa de hardware para botar dentro de um data center, para dizer que tu vai melhorar, era difícil. Chegar num conselho, às vezes, com pessoas de 70 anos, 80 anos, dizendo assim, que é isso? E aí, imagina, às vezes tinha que chegar com isso e dizer assim, eu vou gastar mais 30 milhões com software. Os caras, tá louco, velho. Comeu alguma coisa aí, estragada, Alexandre. Como que eu vou gastar tudo isso? Eu quero gastar isso em prédio. Eu quero gastar isso com, sei lá, sala de aula, com, né, no máximo computador aqui, ó, que eu mexo nele. Com coisas intangíveis como software, nem pensando. Imagina uma consultoria. Ah, eu quero contratar o Gartner, ele custa 600 mil por ano para eles me ajudarem em consultoria. Ninguém aprova. Se tu não tiver um plano estratégico, uma visão do que tu vai gerar de resultado com essa consultoria, com essa ajuda, ninguém vai aprovar. Ninguém vai fazer. Ou então eu quero movimentar aí, tá o Lucas aí lá do Senac do Rio de Janeiro aí, quero movimentar toda a estrutura para nuvem. Os caras, Lucas, onde é que tu tá bebendo, velho? Tá? Cachaça tá bebendo, né? Nós vamos ir para lá ficar na mão da Microsoft e tal. Não, eu vou mostrar um plano para vocês em 2 anos a gente reduz custo e consegue ter eficiência, porque eu não me preocupo mais com ar-condicionado, não me preocupo mais com manutenção, não me preocupo mais com tem que atualizar memória RAM, queimou o HD, tudo isso há um custo que vai ser fixado com um planejamento de 5 anos de gestão de contrato, tá? Então, essas coisas assim. Só que se eu não sair lá da gestão de atividades, se eu não fiz um planejamento e se eu não fiz governança, como é que eu chego nessa discussão? É muito difícil, é muito longe para mim essa discussão. Tá longe, né? E eu preciso do quê? Apresentar resultado para outra gestão, preciso elaborar um plano estratégico, então, para os próximos anos, e eu preciso participar em evento e treinamento. Eu preciso me manter atualizado. Essas coisas não vão cair na minha cabeça do nada, assim, ó, tava sonhando e Não vai ser por né? osmose, né? Me iluminei. Ou então assim, eu dormi com o livro. Não, tem que ler o É. livro, riscar o livro, né? Discutir com outras pessoas. Esse livro tá errado. Olha, Alexandre, isso que falou é uma bobagem, eu não concordo. Sabe? Isso sim. Tem um outro livro, desculpa,
que é da Susan Kram, e o nome do livro é muito engraçado, que é Coisas que eu odeio em TI. Mas ela é uma professora, tá? E aí ela fez um estudo muito grande. O livro até não está tão atualizado, porque ele já é de 2010 a 2015 lá, mas ela foi atualizando o que, que os caras de negócio, né, mais reclamam da área da TI. E como que a área da TI, o que, que são as coisas que a área da TI mais reclama da área de negócio. E ela mostrou que tem uma simetria, que a gente precisa trabalhar essa simetria para poder evoluir, porque aquilo é um conjunto, a empresa é uma organização que trabalha em conjunto. Não adianta a gente achar que a TI tem que ser valorizada se a empresa não gera resultado. Não adianta a empresa gerar resultado e a TI tá capengona, porque em algum momento não vai sustentar. Então, é essa parte que a gente precisa trabalhar. A gente precisa estar como gestores de uma área de tecnologia ou gestores de alguma área, mostrando o resultado, mostrando esse planejamento. A gente tem uma visão, né, de curto para entregar e de longo prazo, tá? Então, isso é muito importante para que a gente possa atingir esses resultados. Vou até botar aqui no chat para vocês esses passinhos aqui para chegar até isso. Vocês podem dividir em 2 itens e estratificar um pouco mais, ou ser um item só e ter isso. Consolidação e visão de futuro. Eu gosto até de comentar, falo muito com os meninos. O único almoço de graça que tem é da mamãe e do papai, que o resto nem um almoço é de graça. Até o fornecedor que te chama para almoçar, ele quer gerar negócio contigo. Não adianta. Enquanto eu estiver pensando que eu tenho um problema, eu tenho que passar para o próximo esse problema, a gente vai ficar sempre rodando. Por quê? Porque o problema continua existindo e o nosso papel é resolver o problema. A gente tem QIs mais elevados, então a gente tem que usar nosso QI para resolver o problema. E aí você vai conseguir, quando resolver, né, um problema, negociar um ajuste salarial, negociar a contratação de uma pessoa nova, negociar um faro melhor, negociar uma mudança do modelo tradicional para uma hiperconvergência. Mas você só vai conseguir isso se você mostrar o valor. Não ache que o cara vai chegar bem assim. Vou dar um exemplo aqui que o Elimar. Elimar, hoje eu dormi bem, ontem eu dormi bem, acordei e agora eu estou mandando aí para o teu orçamento 300 mil reais para te comprar de equipamento, porque tu é legal, tu é bonito e eu gosto muito de ti. A partir de agora tem 300 mil. Cara, nenhum gerente, nenhum dono, ninguém vai fazer isso. Por quê? Porque na cabeça dele tudo é gasto. Eu estava vendo os comentários aqui, todo mundo pensa, ele vai pensar que é gasto. O teu papel é mostrar para ele que não é gasto, é investimento. Porque para ele, como o Alexandre falou, é um monte de ferro, que vai aumentar ainda o consumo de energia, que vai precisar ter uma sala mais. Entende? Como a visão do cara de negócio é número, ele olha o número no final das contas. Só que tu tem que mostrar para ele que aquele número que ele vai gastar, que ele vai investir de 500 mil, pode gerar mais tantos. Aí ele fala: opa, então aqui eu tenho um caminho, aqui eu tenho uma coisa para falar. Falei, Elimar. Vocês comentando essa questão aí de conseguir negociar com a chefia, né? Principalmente a nossa direção, que é um pouco mais velha, então está acostumada a você ir lá com papel, pedido, um orçamento, e ele quer Carimbar. dar a canetada, ele quer assinar o documento, né? Eu lembro Eu que odiava carimbar, velho. Eu odiava quando os caras tinham que carimbar os negócios. Pá, que raiva que eu ficava. exatamente. Aí de uns 3 anos atrás, né, quando a gente começou a implementar o RP, né? Aí, tipo assim, o meu papel, principalmente da TI, né, foi fundamental para mostrar, né, o que que o RP faria dentro da organização, né? Justamente vender, né, aquilo que o RP ia trazer de benefício para toda a equipe, né? Então, quando veio, né, esse estudo todo, eles viram que realmente todo o setor ele era individualista, né? Ou seja, na hora que ele pediu um relatório, eu quero saber o que que eu estou gastando em manutenção com meus caminhões, né? Aí o cara lá da manutenção ia se virar para gerar o Excel lá e dar essa informação para ele, né? Então, quando ele viu que o RP, né? A gente começou a demonstrar já o resultado agora, depois de 1 ano e meio, 2 anos, né? E que ele dá essa informação já em tempo real ali, daquilo que está sendo feito, né, dentro da empresa dele, então ele já começou a ter uma visão diferente. Antes ele assinava no papel, hoje ele usa o aplicativo para visualizar os itens que está sendo comprado e ele mesmo aprova lá. E ele mesmo põe a observação, faz os questionamentos, né? Então, assim, isso foi um grande benefício no nosso dia a dia, né? Até por questão de pessoas, né? Que a gente sempre tem
a gente chama um termo, né, que tem quando você vai implantar um RP, né, que às vezes tem os sabotadores, né? Dizer que o sistema não funciona, o sistema não presta, o sistema trava, é N coisas, né? E quando as pessoas começam a acreditar, né? Então, tipo, hoje, um exemplo, né? O cara ia lá no estoque, pegava uma requisição, pegava o material lá, né? Hoje não, o cara é obrigado a gerar no sistema, autorizado pela chefia, e o cara só libera se tiver no sistema autorizado. Então já é um benefício que o cara viu que, tipo, hoje a direção é ter vamos dizer assim, 100%, mas 90% que tem ali de material já tá na mão, né? Mas por quê? Porque eles viram que o RP realmente traz uma melhoria gradativamente grande mesmo para a empresa. E é bacana Legal. estar falando de processo, né? Vou dar um exemplo que é público, tá? Se você for lá na Motor Honda hoje, não sei se vocês sabem, na Motor Honda, a cada 1 minuto é fabricado 7 motos aqui em Manaus. Tu imagina uma gestão disso? Tu imagina, até eu conversei com o gerente de TI lá, tu imagina a criticidade quando uma operação para. Porque eu não sei se vocês sabem, mas a Motor Honda ela não trabalha com estoque. O estoque dela é o do dia. O container vem com a matéria-prima e ele já sai com a moto pronta. Vocês estão entendendo que o cara da TI ele não pode se limitar em deixar o computador funcionando? Não é isso. Ele tem que pensar no negócio. Ele tem que pensar em tudo que pode acontecer, porque, pelo que, se não me falha a memória, se por acaso ficar 15 minutos parado qualquer produção, tem que fazer um relatório, tem que fazer justificativo, tem que falar com o japonês, tem que fazer um monte de coisa para poder justificar e torcer que seja justificável. Aí, olha como é que é interessante, o nível de criticidade ele é muito alto. Engraçado que parece besteira, mas, por exemplo, o cara que fornece para a Honda, ele assina contrato também, que garante que ele não vai deixar de fornecer. Por quê? Porque na hora que a Honda ligar, ele tem que entregar uma matéria-prima lá. Então, olha como é que é uma cadeia muito grande. Às vezes, a nossa operação do dia a dia aqui é uma operação mais tranquila, não tem problema se parar 1 hora, porque a gente contorna, mas tem cenários aí, galera, de empresas gigantescas que não tem essa possibilidade de você parar. E aí o cara da TI tem que estar onde? Inserido no negócio. Ela não pode estar pensando só no data center, no servidor. Ela tem que estar no negócio, ela tem que estar no dia a dia. Pode até E é alagar esse, a rua, né? E não dá, mas o caminhão tem que chegar lá no horário, né? Exatamente. É esse o nível. exatamente. É. E aí, para dar umas dicas adicionais e aí abrir para comentários, perguntas, o que for, assim, ó, tem 2 livros aqui também. Um é da Kim Scott, que o nome do livro é Radical Candor, tá? Que é bem interessante, sim, para quem gosta de trabalhar em equipe, dar feedback e tal. E tem outro que é um livro que eu gosto muito, que é o Great Boss, Dead Boss, tá? Que esses 2 livros trazem o quê? Primeira coisa, quer ser gestor ou entrou na cadeia de gestor, precisa trabalhar comunicação. Precisa, de alguma forma, assim, demonstrar transparência e manter todo mundo informado sobre mudanças, tá? Para dentro e para fora. Isso é um skill muito importante e é bem difícil, tá, gente? Manter todo mundo informado e alinhado é bem difícil. A gente acha que comunicação é uma coisa simples, mas ela é bem complicada. Porque quanto maior cresce o envolvimento da TI, uma TI que é dentro de uma área administrativa é uma coisa, uma TI que é um núcleo ou é uma gerência que atende todo mundo é outra coisa, uma TI que é uma assessoria dentro lá da área executiva, que toma decisões junto com o presidente da empresa é outra coisa. Então, assim, conseguir manter essa comunicação e uma TI, ela vai da operação até a estratégia. Então, tu manter essa comunicação é fundamental. Se o gestor não consegue nem ele se comunicar bem, esse é um ponto que vocês precisam todos, que quiserem estar na coisa, precisam se comunicar, tá? Então, trabalhar uma transparência, tá? E transparência, assim, as pessoas poderem enxergar o que está acontecendo dentro, a TI não pode ser uma caixa preta, tá? E tu enxergar o que está acontecendo nas outras áreas. Quer dizer, se tu só enxerga o que está acontecendo na TI e não tem condições de enxergar o que está nas outras áreas, tem algum problema também. Então, tu precisa trabalhar para ver isso. Tem gestor que quer blindar a sua área. E aí, não adianta, tu é agente de mudança, tu vai ter que, de alguma forma, influenciar aquilo lá. E isso é bem difícil, tá? Outra coisa, liderança. Precisa ser uma pessoa que inspire a equipe e promova o ambiente de colaboração. Se for aquela coisa que o Wesley falou de apontar dedo e dizer assim, não, se não fizer isso aqui, tá demitido, nunca vai conseguir fazer governança, fazer gestão de uma forma adequada, tá? Vai ser um
problemaço, assim, ó. Tu precisa ter essa condição de inspirar as pessoas têm que estarem se sentindo bem lá. Não quer dizer que tu vai ser pai de ninguém, nem mãe de ninguém, que nem o Wesley falou, todo mundo é adulto, tá ali para pagar boleto, às vezes assim, pô, hoje tá ruim e tal, né? Passei trabalho em casa, tô vindo, mas o ambiente ele tem que ser convidativo. As pessoas têm que nem eu falava em várias organizações que eu trabalhei, eu disse assim, tu não precisa assim ser amigo de ninguém, mas tu precisa ser no mínimo colega. Perguntar assim, e aí, cara, tá bem? Como é que houve? Tudo certo? Não, não quero falar hoje, tá? Show, beleza. Mas tu perguntou, tu fez a tua parte. Ah, precisa de uma ajuda? É ser colega. Se for amigo, ótimo, né? Eu trabalho, eu falo isso para todo mundo, assim, eu trabalho com quem eu não gosto. Eu só não trabalho com quem eu não confio. Então, a gente precisa confiar nas pessoas, as pessoas precisam confiar na gente. Se a gente não confia no nosso trabalho, a gente não é transparente, a gente não inspira os outros. Então, a gente precisa ter isso. Promover um ambiente de colaboração. Precisa ter flexibilidade, tá? Tem que estar aberto à mudança, a fazer adaptação, a gerenciar. Pô, recebi uma bola quadrada, vou devolver ela quadrada para aquele desgraçado. Não. Ô, meu, vamos lá, vamos ver. Cara, que nem eu digo assim, eu tenho a síndrome de escoteiro. Cara, sempre deixa um lugar melhor do que tu pegou ele. Aqui, ó, primeira regra do escoteiro, sabe? Chega no lugar, cara, tá cheio de papel, não sei o quê. Tira o papel, recolhe o negócio, organiza a cadeira, dá bom dia. Eu chegava em ambientes que as pessoas não davam bom dia. Dá um bom dia. Chega de manhã, cara amarrada, senta na cadeira, sabe? Que isso, gente? Vocês estão loucos? Eu enxergo vocês todo dia. Mesmo que tenha uns feios aqui, que nem eu, mas a gente se enxerga todo dia. Pelo menos um bom dia, gente. Bom dia. Ó, né? Conversar com as pessoas, assim, diz oi, tchau. Diz pra onde vai. Eu falava. Cara, o que custa aí? Pedir lá, bota um quadrinho ou bota no Outlook assim, olha, eu fui no terceiro andar, que às vezes querem saber, às vezes tua mãe tá ligando aqui, a tua esposa, um parente, alguém quer saber de ti, tu não sei onde que tá, sumiu dentro da empresa. Cara, o que custa? Toda uma reunião tal, não custa nada, isso é de graça. Cria esse ambiente de colaboração, cria essa flexibilidade, a gente se adapta, a gente consegue, pá, vou lá na reunião, lá, vou ter que interromper o cara que eu tô precisando da pessoa lá, ou da colega, ou do colega, tá? E que eu acho o mais importante de todos, tá? Mas é uma opinião pessoal, é aprendizado contínuo. Fazer lições aprendidas, adoro. Adoro errar, mas para aprender. Eu não gosto de errar para tomar a cabeça na parede e continuar errando, errando. É para aprender. Então, assim, a gente se manter atualizado sobre as tendências do mercado, sobre as coisas que acontecem, e aprender com os projetos que a gente faz, é a melhor coisa que tem. E, assim, às vezes aprender com os projetos, o custo para nós, profissional, é baixo. Para a empresa pode ser alto, porque se a gente erra, às vezes custa dinheiro, custa tempo. Mas para a gente profissional é baixo. Então, assim, tu fazer uma lições aprendidas, um post-mortem, como a gente chama, e reunir o pessoal na sala, cara, o que que a gente aprendeu com isso? O que que aconteceu? Sabe? Como é que ele falou lá? Não vou me envolver nessa reunião aí. Deixa eles. Cara, vai lá, velho. Olha só. Os 3 últimos projetos aconteceu isso. Posso dar minha contribuição aqui no início, no kickoff do projeto, ou antes, na parte de escopo do projeto? Eu não quero meter o bedelho, eu só quero contribuir, né? Vai lá, ah, mas não é minha área. Cara, é de todo mundo, porque esse próximo vai virar produção daqui a pouco. Então, alguém vai ter que suportar ele na infraestrutura, alguém vai dar suporte para ele lá no helpdesk, alguém vai ter que desenvolver a implementação de melhoria nele depois do desenvolvimento, né? Alguém vai ter que governar e ajudar a fazer alguma documentação disso. Então, é de todo mundo. Por mais que naquele momento não esteja, quem sabe se tu contribuir com a tua experiência ali, não enriqueça, a gente não melhore o processo já de cara, de início, né? Então, até chegou em alguns momentos, em algumas organizações que eu adorava isso, que assim, olha, para te poder abrir um projeto ou uma iniciativa, tu tem que ler 3 projetos e dizer o que que tu não vai errar. As lições aprendidas que tu pega daquele projeto, o que que tu não vai errar nesse novo projeto. Porque tu pegou lá e leu o conhecimento que pessoas demoraram um tempo para aprender. Então a gente se apropria disso. Né? Treinamento, essa conversa que a gente está tendo aqui é isso. Quantas vezes o Wesley errou, eu errei, que a gente está trazendo aqui o conhecimento para vocês? É isso. Se a gente não consegue fazer nem isso, cara, não vai conseguir ser um bom gestor, não vai conseguir rodar isso. Então, essas dicas assim, adicionais que eu daria, delas o aprendizado contínuo seria a principal, o que eu mais gosto de fazer, tá? É onde eu acho que a gente tem mais ganho. Eu Wesley, queria, quer dar eu suas queria, dicas aí? queria fazer um adendo do conhecimento que eu acho que eu não tenho, mas eu me lembro muito bem quando eu estava fazendo o primeiro MBA que eu fiz no IPOG, que eu gosto muito do IPOG porque eles usam muito profissionais do dia a dia, da carreira, de produção, de operação para dar aula. Eu me lembro como se fosse me lembro muito bacana. Aí eu tinha aula no final de semana. A primeira aula que eu tive foi de storytelling. Storytelling não, de design thinking.
Eu me lembro como se fosse hoje. Primeira coisa que eu falo, quando eu saí da aula, eu falei, Alexandre, a gente vai ter reunião tal dia, eu vou aplicar design thinking para gente entender qual é o nosso heavy use e o nosso height use do SESC. Vamos aplicar isso nessa reunião que vai ter presencialmente nessa época, foi até no Rio de Janeiro. E aí eu fui pegando aquelas técnicas que eu vim aprendendo no MBA e já ia trazendo para o cenário. Eu lembro, eu era chacota na época, falava assim, lá vem o Wesley, que é o menino do post-it. Porque na época eu comecei a implantar o Kanban, e aí eu botava, e aí como era caro ter software, como era não sei o quê, cara, eu peguei na janela lá, peguei uma fita gomada, fiz as raias, eu mesmo comprei post-it no meu bolso, porque os post-its que me davam eram aqueles que nem grudavam, eu ficava com ódio, mas fui lá, tirei, comprei os post-its do meu bolso e chamei o time, falei, time, vamos fazer assim, assim, assado. Entendeu? Vamos começar. Ah, mas a cultura aqui não permite. Cara, dentro da TI, tu ainda tem autonomia para te tentar. Tu não vai, dificilmente tu vai tentar, tu vai conseguir mudar a cultura da empresa como um todo. Mas tenta dentro da tua exceção. Tenta trazer esse ambiente colaborativo. Eu lembro que na ocasião eu coloquei lá também gamificação. Eu fiz o curso de Management 3.0, que é muito sobre essa questão que o Alexandre falou. Pô, eu chegava lá na sala, os caras com cara de bicudo. Aí eu, no Management 3.0, a gente ensina algumas técnicas. E a gente criava ali um termômetro. Quando o cara tava em- chateado, eu já sabia que tinha lá o termômetro dele. Eu chegava lá, e aí, cara, tá tudo bem e tal. Entender o que o cara tá passando, porque, cara, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos problemas, então a gente tem que trazer o time para o nosso lado. Se o time não estiver comprometido com a gente, cara, não vai dar. E aí, a minha dica e aí eu falo como até que eu gosto muito desse conceito, propósito. Qual é o teu propósito ali? Se tu não tem um propósito, realmente, tu só vai todo dia lá brigar com a fila de atendimento de chamado para fechar chamado e fazer com que o teu time feche chamado. Mas qual é o teu propósito ali? O que que tu quer agregar naquela empresa? Ou só é teu salário? Se for só teu salário, tá tudo bem. Mas não é o cara para trabalhar na liderança. Vai ter que falar, galera, vou voltar um pouco aqui, vou ficar aqui fazendo chamado, e é tudo isso. Mas não, se eu tenho um objetivo maior, e aí, gente, eu costumo falar para as pessoas que trabalham comigo, se não for para aquele emprego que tu tá, vai ser para o próximo. Porque o conhecimento que tu vai receber, que vai ser agregado para ti, ele não vai deixar de existir. E aí tu vai ter conhecimento adquirido e principalmente a maturidade. Tu vai ter o conhecimento e a maturidade, e aí tu vai conseguir desenvolver melhor esse papel nas próximas empresas que tu for. Então, o conhecimento que o Alexandre falou é muito importante. E o outro ponto que eu também gosto de dica é, gente, no começo, tu tem que estar imerso no teu time. Para te conhecer, se o teu time é aquele que é autogerenciável, que a gente sabe que é muito difícil, ou se o teu time é aquele que precisa do chicote. E tem que ter alguém lá no chicote, ó, para não perder o time, para não perder a cadência, para não perder... As pessoas são diferentes, as pessoas, elas tem gente que consegue trabalhar com pressão, sob pressão muito bem, tem gente que não consegue, tem gente que precisa estar num ambiente totalmente isolado para conseguir produzir, tem gente que consegue botar música, ouvir rock e produzir. A gente tem que entender que também tem isso, ainda mais hoje em dia, que nós temos uma geração que ela é bem diversificada, que vem com formas de atuar que para quem é mais antigo é mais difícil de compreender. E aí, como é que tu vai fazer? Tu não vai conseguir, tu não vai dar oportunidade para essas pessoas, porque elas estão vindo numa criação que não é a que tu tinha, então tu também tem que estar inserido no teu negócio. E por último, que eu gosto muito a TI tem que ser evangelizadora. Ela tem que catequizar. Ela tem que levar o que ela acredita para toda a empresa. E esse trabalho de aculturamento, galera, é muito difícil. Ela não vai mudar em um ano, ela não vai mudar em 2 anos. Por quê? Porque tu está mudando uma coisa que é enraizada. Mas tu só vai conseguir mudar mostrando valor. E aí, voltando da questão do post-it, para mim foi muito satisfatório quando as pessoas passavam na frente da TI e falavam: Mas o que é isso aí que tu está fazendo? Pô, você está aqui comigo. Vou te explicar o que está acontecendo. É isso, isso, isso. Ele falou: Será? Falei: Claro que dá. E aí eu posso compartilhar para vocês. Nessa época, a gente conseguiu colocar Kanban no setor de manutenção, no setor de esporte e no setor de nutrição. O Wesley Kanban, sabe qual foi a sacada do Kanban na manutenção? A menina tinha uma dificuldade muito grande porque a supervisora chegava às 8 e o servente chegava às 7.
Os serventes não tinham o que fazer, esperava a supervisora chegar, para a supervisora demandar para poder começar. O que ela fez? Botou o nome dos carinha lá no Kanban e falou: Ó, chegou, tua atividade já é essa, tá aqui no Kanban. Quando tu terminar, tu só faz mudar o teu post-it para o outro lado. O cara, gente, é um servente que não tem, na maioria dos casos, o conhecimento mais alto, mas ele sabe da cor. E resolveu. Outra coisa que eu sugeri também, que começou a ser feito no restaurante. Sempre falava que a comida era ruim e tal, e tal. Eu falei, gente, me diz uma coisa. Quem é que faz o feijão toda vez? Ah, o feijão é toda... Só esse. Então por que tu não muda? Uma semana tu faz o cambão. Essa semana quem vai fazer as proteínas é esse. Quem vai fazer as guarnições é esse. E na semana que vem tu muda. Como a produção do Sesc, não sei se ainda é, mas na época começava às 3 horas da manhã, o responsável por fazer essa organização não estava ainda às 3 horas da manhã. Mas ele deixava o Kanban pronto e deixava a produção fazer. E o pessoal de esporte, ele fez o quê? Com os projetos. Ele tinha muita demanda de fazer solicitação de compras e ele não sabia se foi pedido, se não foi, porque ele dividia a atividade entre as pessoas envolvidas e ele queria saber. Já foi pedido o aluguel, já foi pedido alguma coisa, ele não tinha essa visibilidade. Então ele botou tudo no Kanban e ele conseguia ver o que estava em processo de compra, o que estava comprado, o que estava faltando fazer o pedido de compra. Simplesmente, gente, com um pedaço, um post-it que eu tenho aqui de quilo, que eu nunca mais deixei de ter, post-it e a boa vontade. A boa vontade de eu querer fazer. Entendeu? Então, eu acho que, olha aí, ó, post-it não falta. Mas é isso, entendeu? A gente tem que realmente botar a bunda na cadeira e botar para fazer. Entendeu? Show. Perfeito. Aí não sei, gente, se você tem Esses perguntas, post-its são. Ah, Não, que esses post-its eles são famosos nas telas dos computadores do pessoal, né? Que eles pregam todo tempo na tela dele. É. Botamos aí o Alexandre botou no chat aí os livros, tá, gente, para vocês, alguns pontos de dicas adicionais. Mas para a gente não se prolongar muito, né? Já passamos de 1 hora, passa rápido. E eu achei bacana que a audiência não caiu, o pessoal ficou aí até agora. A gente está fazendo esse teste, tá, gente? E a gente vai passar para escrita de satisfação. Se vocês acharem que é importante a gente ter uma nova rodada, a gente vai pensar numa outra rodada. Aí eu e o Alexandre está pensando aí, como eu falei no início, de quem sabe criar um grupo de mentoria. A gente tem muito essa afinidade e essa aptidão de trazer educação, então a gente gosta de compartilhar. Vocês sabem, muitos de vocês sabem que eu também comecei nessa área acadêmica, e está sendo muito bacana também, está sendo desafiador, mas bacana. Mas o objetivo é esse, é a gente instigar vocês a. E agora? Comecei a ser gestor, o que eu faço? Nós tivemos aqui vários insights, várias dicas, um mini roteiro de algumas coisas que nós temos que pensar, tá? Mas é isso. Abrimos para vocês para perguntas, para comentários, para sugestão. A gente está aqui realmente para fazer com que o conhecimento chegue a mais pessoas, que os profissionais de TI eles se qualifiquem, que eles possam ter a oportunidade de agarrar a experiência. Não sei se vocês estão antenados nas pesquisas, mas o mercado de trabalho ele tem muita vaga mesmo. Eu falo isso para meus alunos, tem muita vaga, só que infelizmente tem profissional que não está se qualificando. Tem profissional que não está buscando. Tem profissional que acha que só porque se formou tá tudo certo. E não é assim, entendeu? E não é assim. Respondendo algumas perguntas, agradecendo aí algumas pessoas no chat, né? Imagine, Daniel. Daniel é um cara muito parceiro nosso. Ainda bem que você pôde entrar. Eric também lá do SEAD, valeu pela moral. Luciano, já volta a ter mentorias e mais bate-papo sobre gestão de processo. Vamos. A ideia é que nós tenhamos mais mesmo, tá? A ideia é a gente conseguir fazer isso de uma forma bem bacana. A gente está estruturando algumas formas de atuação. Alguém quer comentar, gente? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que esse é o momento da gente realmente abrir para que vocês possam compartilhar, comentar alguma coisa aí dentro do nosso contexto. Alguém? Só agradecer mesmo, né, a iniciativa do Wesley. Meu nome é Andres, pessoal. Prazer, Alexandre. Eu tive a oportunidade de participar da mentoria do Wesley, né, diretamente. Ele
inclusive me apoiou em um projeto de uma empresa que eu trabalhei até pouco tempo. Cara, e para quem puder seguir nessa linha, é muito importante. O Wesley abriu meus olhos para alguns pontos que até então eu não focava, não me direcionava, não tentava evoluir, e acredito que é daqui para melhor, né? Então, parabéns pela iniciativa de vocês. Então, show de bola. Obrigado, Anderson. O Anderson foi um caso bem bacana, galera. Depois a gente pode conversar um pouco mais do pós, né? Mas foi bem bacana a experiência com ele. A gente fez acho que uns 3 ou 4 meses e ele estava numa situação que ele falou, cara, me ajuda. Eu falei, bora. Mas a primeira coisa que tu tem que falar, tu tem que se comprometer comigo. A gente vai marcar tal hora, tu tem que estar tal hora. A primeira regra, os meninos sabem que são meus mentores. A primeira regra, no teu tempo, cara, tu tem que ter tempo, tu tem que ter qualidade no teu tempo para te organizar. Porque se tu não tem tempo para te parar, para te ter estratégia de como tu vai fazer, não adianta, cara. Não vai andar. Fala aí, Helder. E aí, pessoal, de novo. Não, foi muito bacana o papo aí, muito legal mesmo. Mas uma coisa que você falou aí, vocês falaram, né? Nas skills que a gente tem que desenvolver, as habilidades que a gente tem que agregar no nosso perfil profissional enquanto gestor. Mas eu tenho uma parte que eu acho que ela é fundamental, eu não vi assim uma ênfase. E a gente, talvez porque o foco não era esse, mas é algo que é muito importante, é, é o relacionamento interpessoal. A liderança, o líder hoje, a gente tem muito problema. Vou contar para vocês aqui em menos de 30 segundos, bem rapidinho aí, né? Eu trabalho na Secretaria de Educação, para quem não me conhece, meu nome é Helder Câmara. E estou na área de gestão aí há 12 anos, né? Alguns anos na Prefeitura de Manaus, e alguns anos, agora vou fazer 6 anos agora aqui na Secretaria de Educação. Nós temos 35 mil funcionários, 620 escolas, um desafio terrível por conta da diversidade geográfica do nosso estado. Tu imagina colocar uma UTMzinha lá, em onde, não sei não tem aonde, onde o link satelital é um link de 200 milissegundos de latência, e variando. Isso aí é o máximo que se consegue, de baixa latência. Então, assim, mas a relação interpessoal ela é fundamental nesse perfil que a gente tem que desenvolver, agregar como valor a empatia, o estímulo, porque não sei se os colegas aí já atuam grande parte na área de gestão. Eu tenho uma visão um pouco crítica, né, com essa nova geração que está aí, que a gente vê muito meme, cara, mas é incrível como esses memes eles retratam a realidade. Jovens inteligentes, mas extremamente frágeis. E o pessoal que está entrando no mercado. E aí você acaba tendo um problema na tua gestão quando qualquer coisa vira um motivo para um assédio moral, um assédio que leva o servidor a um burnout. Ou seja, esses temas aí, isso aí eu acho que era um pouco muito longe da área de tecnologia, mas agora parece que assim, tá muito forte, né? Muito forte mesmo. Então, é uma coisa, Wesley, que a gente poderia colocar, sabe, como um ponto de atenção dentro das mentorias aí, ou algo específico, Não te né? preocupa, O quanto é não te preocupa, importante. você vai receber, a gente tem uma outra colega nossa, que é a Adri, que ela vai fazer uma trilha, ela vai fazer 3 palestras pra gente só focando nisso. Focando na gestão de pessoas. Eu sou mentor dela também, então vocês vão perceber que eu trago muito do que eu aprendi e degustei para não falar, tipo, o cara tá viajando. Eu tenho aqui na minha frente, eu posso até mostrar para vocês terem uma ideia da curiosidade, ó. Eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tiro o fundo aqui, vocês só para curiosidade, ó. Eu tenho aqui o meu mapa de biografia, que tem todos os meus pontos fortes, meus pontos fracos, tudo que eu vim mapeando enquanto pessoa, entendeu?
para justamente entendendo essas dores que você está comentando. Então, o teu comentário ele é realmente muito pertinente e a gente vai fazer, são 3 palestras que ela vai fazer com a gente falando sobre essa questão e nós vamos ter também tipo um momento para fazer uma imersão mais junto com os membros para que eles possam compartilhar, entendeu? Mas é Beleza. espetacular. A tua fala foi incrível porque ela vem muito junto do que a gente pensa. Só que a nossa estratégia aqui do Alexandre é trazer uma pessoa de fora que possa falar com conhecimento de causa daquilo que ela vivencia no dia a dia. Legal, beleza. Era isso aí, pessoal. Valeu aí, professor. obrigado aí. Parabéns aí pela iniciativa e pelo desenvolvimento aí da nossa reunião, que foi muito bacana. Não, obrigado por vocês pela participação. Enquanto as outras pessoas quiserem, podem abrir o microfone. Estou colocando aí no chat, tá? Quem quiser, a gente. Detalhe, tá, gente? Esse é um grupo que foi criado para a gente trazer comunicações, passar material para vocês, tá? Não é um grupo que vai estar aberto para as pessoas conversarem. Quem tiver interesse de saber mais, entra no grupo, tá? A gente vai interagir por lá. Esse material que foi colocado aqui, a gente vai colocar lá. E aí, as próximas ações a gente vai conversando futuramente. Beleza? Alguém quer É mais no quer falar grupo alguma que, já tem, que nós já estamos, Wesley? Não, esse daí, Ou é esse um que tu outro tá grupo? é só dos meus mentores, né? Esse aqui Ah, tá é do ok. geral. Só de quem já fez mentoria comigo. Esse daí é o mais geral para quem quiser conhecer um pouco mais. Mas alguém quer falar, gente? Se não tiver mais ninguém, a gente vai encerrando. Bom, então acho que é isso, né, Alexandre? Beleza, tá ótimo, vá. A gente pode Acho que a depois gente. trazer esses outros assuntos e até cruzar, assim, tipo, a Adri traz sobre geracional e a gente fala assim, tá, e na prática, como é que é? Até trabalhando com times globais, eu trabalhei com o time da galera da Índia, da China, hoje na Microsoft trabalho também com colegas de outros lugares do mundo, porque tem isso, né? A gente trabalhou com todo o Brasil, né, Wesley? E assim, a gente já vê diferença dentro, todo mundo é brasileiro, mas tinha diferença cultural por região. Tu imagina quando tu pega no globo, né? Então tem coisas muito interessantes, assim, além dessa questão geracional, né? E os contextos, né? Às vezes alguém criado no interior tem um jeito, alguém criado na capital tem outro, então tudo isso pode fazer parte, assim, de personalidades. Eu coloquei também ali que eu gosto muito de um teste de personalidade, que é o Big Five, né? Um teste de psicologia. Até tem esse sitezinho, ele não é, se quem quiser fazer, não é muito caro, pode fazer uma vez só, não precisa fazer frequentemente ele. E ele é interessante, porque ele dá essa visão também, que nem o Wesley estava mostrando, assim, sobre características que a gente tem, e às vezes até a gente pode fazer isso para a gente ir para os times, para poder, cara, como é que a gente se sincroniza ou não, né? Então tem várias. Essa é uma área também que eu gosto muito, assim, da parte de comportamento e filosofia. Então também dá para fazer uns assuntos assim, traz alguém especializado que nem a Adri, e depois a gente também fala assim, ó, na prática, como é que isso se desdobra, né? Nos ambientes em que a gente circula, né? Mas porque a gente conversou sobre isso também várias vezes. Né? Mas é isso. Gente, só agradecer, né? Vocês têm ali o meu LinkedIn, podem mandar mensagem, fiquem à vontade, eu sou super aberto assim. Deem feedback, tá? Então, assim, gostei, não gostei, o que não gostou, o que gostou, porque eu e essa daí também a gente muda o formato de entregar o conteúdo para vocês. No final seria legal ter alguma coisa, ou a gente passa vídeo, o que ficar melhor nessas conversas para realmente ser interativo e para que vocês consigam de alguma forma se apropriar um pouco do conteúdo e que isso mexa com vocês. Crie de alguma forma, a gente chama de ressonância, né? Mas que ressoe dentro de vocês para assim, bah, gostei da conversa de ontem, mexeu comigo de alguma forma e eu tô me sentindo um pouquinho melhor. Saí um pouquinho mais do que entrei nessa conversa. Esse seria nosso objetivo, né, Wesley? E uma boa noite a todos aí. Nosso objetivo, gente, é realmente instigar essa mudança, né? A gente sabe que não é fácil, a gente sabe que não vai ser de uma hora para outra, mas a gente sabe que é possível, né? E é possível a partir do momento que a gente decidir que vai acontecer. Não é papo de coach, não é papo de vender, não é esse o objetivo. Mas o objetivo é a gente ter a oportunidade de compartilhar aquilo que a gente teve de conhecimento. E eu acho que cada um aqui tem suas experiências, puderam de alguma forma evoluir quanto profissional. Então, se a gente tiver essa possibilidade, a gente vai estar fazendo dentro dessa proposta que nós estamos fazendo. E Alexandre, mais uma vez, obrigado pelo convite, Alexandre. Eu passo umas coisas para Alexandre, Alexandre, bora.
O Alexandre gosta dos desafios também aí. É muito bacana a gente poder. Passou muito rápido, né, gente? Passou aí 1 hora e meia rapidinho conversando sobre temas importantes. E eu acho que quando a gente consegue criar uma linha de raciocínio, a gente consegue evoluir e trazer conteúdo muito importante. Vamos tirar nossa foto? Alguém quer falar mais alguma coisa? Senão eu vou dar o print aqui. Não precisa passar perfume, não, que não vai, o cheiro não vai aparecer na foto. Escovar o dente também, né? Não precisa, só não deixa o grãozinho do feijão no dente, senão vai ficar ruim. Então, aquele sorrisão, galera. Espera aí que eu apertei errado. 1, 2, 3 e. Deixa eu ver como é que ficou aqui. Mais uma só para desencargo. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela participação de vocês. Vou estar compartilhando essa foto lá no grupo. Quem quiser marcar a Tech, marcar a gente, postar, vai ser muito bacana. Vocês sabem qual é o meu propósito, a maioria daqui me conhece. Eu quero fazer a Tech grande. E a Tech só vai chegar a ser uma coisa grande se cada um aqui chamar o próximo, mais um, e mais um, e mais um. Daqui a pouco a gente está fazendo com que a nossa classe de tecnologia seja bem reconhecida. E aí eu vou sempre buscar essa galera aí que também tem conhecimento para compartilhar com a gente, que é o caso do Alexandre aí, que sempre está com a gente comprando as minhas ideias malucas aí. Beleza, Tamo gente? junto. Bora lá. Valeu, gente. Obrigado, hein? Boa noite. Obrigado Gente, aí. boa noite. Valeu, Gente, cara. gente. Boa noite Obrigado, aí, boa valeu. noite a todos. Boa Valeu, noite. tchau. Obrigado. Até a próxima. Valeu. Até a próxima. Parar a gravação.